Paz do Senhor, povo de Deus, é com muita alegria e satisfação que estamos dando mais início a mais um vídeo do nosso quadro Verdades que Libertam. O texto em foco está em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É com muita alegria que a gente irá dar continuidade ao vídeo anterior que a gente fez, subsequente ao tema em João capítulo 3 e o versículo 16. E diz assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está abordando mais uma vez o mesmo texto, não é? Abre aí a tua Bíblia em João 3, versículo 16. E hoje a gente trouxe um tema bastante importante e peculiar para os nossos dias, para o nosso tempo. Que o tema é: Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? E com certeza será de bênção para nossas vidas. Eu queria que você acompanhasse comigo esse texto de João 3 e 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em forma de introdução, estamos aqui abordando esse texto. Queremos falar sobre este ato de Deus de dar o seu Filho. E a palavra dar, ela tem vários significados. E um dos significados que chama bastante atenção, eu até destaquei aqui, que a palavra dar significa ceder gratuitamente, né? Segundo, fazer doação de alguma coisa, de alguém. Terceiro, fazer presente ou seja, presentear alguém. Isto é o ato de dar. Em quarto lugar, apresentar, né? Em quinto lugar, oferecer. Em sexto, pagar, que a gente vai ver sobre isso também. E em último lugar, ceder para um serviço e entregar ou render-se. Então tudo isso está relacionado ao sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Obviamente que esse texto que a gente está lendo, ele é um texto que se encaixa bem em todos os sinônimos desta palavra, da palavra dar. Deus só nos deu Jesus porque Ele nos amou primeiro. Isso está escrito lá em João, em 1 João, capítulo 4, do versículo 9 ao 10, que diz assim: Se nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E o versículo 10 diz: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Que coisa linda, né? A gente vê isso, né? Esse ato de Deus dar o seu Filho, de Deus entregar o seu Filho, de Deus ceder o seu Filho. E é importante destacar que a iniciativa é de Deus, né? Não é da gente, é de Deus. Justamente. Então, veja que interessante, né? O Deus amoroso, que a gente falou no outro quadro, no outro vídeo, ele agora está dando prova desse amor. É o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, se você quiser acompanhar aí, que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse ato de dar é um ato bastante peculiar de Deus. Foi Deus quem quis. Ele decidiu por Ele mesmo: eu vou dar, eu vou entregar o meu Filho. Glória ao nome de Jesus. E vendo isso, Auxiliar Vitor, a gente vê e surge uma pergunta, caro telespectador: quais são as razões para Deus enviar o seu Filho ao mundo? Em primeiro lugar, Deus envia seu Filho ao mundo primeiro para confirmar as profecias, desde o livro do Gênesis, que essa profecia ela vem sendo feita. Lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz: farei inimizade entre ti e a mulher, e da semente da mulher. Então, desde aí que Jesus já é revelado para confirmar a profecia. Glória a Deus. Apocalipse fala que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo.
Então, ele veio para confirmar as profecias. Os grandes profetas pregaram isso, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando disse que ia levantar um grande profeta. Isaías também fala isso, lá no capítulo 7 e o versículo 4. Vamos lá. Isaías também fala isso lá no capítulo 9 e o versículo 6, que Isaías fala isso, né? Então, primeiro para confirmar as profecias e em segundo, para revelar o Pai. Então, a gente sempre vê Jesus, ele falando, eu sou bom pastor. Lá em João 10, capítulo 30, ele fala, eu e o Pai somos um. Então, lá em João 14, quando Felipe pergunta, Felipe diz, eu quero conhecer o Pai. Aí Jesus diz, oxê, eu tenho andado quanto tempo contigo, Felipe, então eu não me conhecesse. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Glória a Deus. Então, lá em João 17, capítulo 3, quando o texto cita, porque a vida eterna é esta, para que conheçam a Ti e a Jesus Cristo a quem enviaste, como único Deus. Glória então, a Deus. a gente vê daí que Ele revela o Pai. Verdade. Então, veja que são revelações que Deus, Ele mesmo, Ele próprio, quis se revelar para o homem, para a humanidade, desde o começo, desde o Gênesis, desde o início. Ele quis se revelar, né, através de Adão e Eva, Ele quis se revelar através de Noé, e através dos outros, dos profetas, através de muitos outros. E também Jesus veio revelar o Pai, Ele mesmo veio revelar o seu Pai. E é interessante a gente ver isso, que Jesus também, como diz o texto, a terceira coisa que Jesus veio para revelar, o que Deus queria revelar, era para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Né? E isso é muito interessante, porque Jesus veio cumprir a missão que Deus tinha lhe dado. E é interessante que Jesus ele cumpre isso cabalmente, não deixa nenhum resquício de dúvida, ele cumpre na sua íntegra. Glória ao nome de Jesus por isso. Por quê? Porque o homem precisava ser resgatado. Mas é resgatado de quê? Resgatado do pecado, que é o que Paulo fala em Romanos 13, 23, que todos pecaram e ficaram distantes da glória de Deus. Aí o resultado deste distanciamento, como está escrito em Isaías 59, versículo 2, que as vossas transgressões afastam vocês de Deus, o resultado disso é o que está escrito em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então, não só o pecado não só afasta a gente espiritualmente de Deus, como também nos leva a entender e a perceber que a nossa vida também corre risco quando a gente se afasta desse Deus amoroso, né, desse Deus glorioso que está sempre cuidando das nossas vidas. Mas Jesus Cristo também, ele para cumprir esta missão, ele teve que se esvaziar de si mesmo. E é interessante que para cumprir a missão que o Pai tinha lhe dado, ele se esvazia, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, do versículo 6 ao versículo 8. Como seria isso aí, Auxiliar Vitor? Esse texto, ele é bem interessante, esse texto, e eu particularmente eu gosto muito desse texto. E a gente está diante de um texto que o próprio Jesus, ele vem e se humilha. Então, a gente está diante de um texto que é humilhação e exaltação de Cristo. Glória a Deus. Então, ele voluntariamente abriu mão disso. Verdade. Ele deixou o céu, deixou a glória, deixou o trono voluntariamente. Então, ele é co-igual ao Pai. Ele é co-eterno. Ele sempre foi revestido de glória e sempre será revestido de majestade. Fala isso lá em João capítulo 17, versículo 5. O Senhor pode ler para a gente aí. João capítulo 17, versículo 5. João 17,5 diz assim: 17,5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória
que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então você vê que ele é o Pai, ele é revestido de glória, mas ele se esvazia de si, vem a se humilhar para que a gente venha ter vitória, para nos livrar. Então é interessante quando Paulo usa a expressão sendo em forma de Deus, porque ele é Deus, ele sempre foi glorioso. Então sendo em forma de Deus, de que ele se esvazia, mas não fala da divindade de Cristo. Paulo usa a palavra sendo em forma. A palavra sendo em forma no grego, ela tem dois sentidos, tem morte e tem chema. Então é importante notar que as duas é o mesmo nome, é o mesmo sentido. É importante notar que as duas são o mesmo nome, mas de sentido diferente. A palavra chema, que é a forma significado dela de que muda de tempo em tempo. Então, é uma forma que pode ser mudada, ela pode ser autenticada. E a outra palavra que Paulo usa é chema, que no caso traduzindo é forma. Paulo usa essa expressão que é algo essencial, que jamais pode ser mudado. Então é essa expressão, forma, que Paulo usa, não pode ser alterada. Então Paulo diz que ele esvaziou-se de si mesmo, deixou o trono, deixou a glória. Então esvaziar dá-nos a entender o sentido de derramar tudo que tem. Glória a Deus. Então Cristo, ele se esvaziou de si, ele se esvaziou dele mesmo, para que hoje a gente possamos ser cheio dele. Então, glória a Deus. É interessante. É interessante isso mesmo. Lá em João, capítulo 13, Jesus ele toma uma atitude assim que os discípulos ele ficam impressionados. Quando Jesus toma uma decisão de lavar os pés dos discípulos, é uma forma de humilhação. Então, lá em João, o senhor também pode estar lendo para a gente, João capítulo 13, e o versículo 13, 13 e 13 de João diz assim: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então, a gente entende que ele se esvaziou, mas não foi da divindade, entendeu? Me chamais mestre e Senhor, mas dizeis bem que eu sou mestre. Glória a Deus. Então, é muito interessante essa humildade de Cristo. Então, é uma forma que a gente tem que aprender, é o que a gente tem que aprender, tomar consigo mesmo, é a humildade. Pedro fala lá em sua primeira carta: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo ele vos exaltará. Então, aniquilou-se a si mesmo, dá outro significado de descer alguns degraus, humilhou-se até a morte. Aí Paulo vai mais profundo quando ele fala em morte de cruz. Glória a Deus. Então, para os romanos, a morte de cruz era para bandido. A morte de cruz era a morte para assassino. Era para a pessoa amaldiçoada. Até então que Paulo fala lá no capítulo 3 de capítulo 3, versículo 3, que Paulo fala que Cristo virou maldição por nós. Então, esse esvaziamento que Cristo se esvaziou de si para que a gente hoje pudesse ser cheio dele. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Esse ato. Veja que a gente viu o ato de Deus, como foi bem frisado pelo auxiliar Vitor, que Deus ele quis dar a Jesus. Ele quis dar o seu Filho para morrer em morte de cruz por nossas vidas. E a gente vê desse texto de Filipenses 2, do 6 a 8, essa entrega de Cristo. Cristo se entrega voluntariamente, sem reserva. Né? Que coisa linda, né? A gente vê o amor de Deus. É por isso que esse texto ele é tão maravilhoso. E quanto mais a gente lê João 3,16, a gente fica mais maravilhado e começa a surgir outros temas, começa a surgir muitas outras ideias com relação à palavra, porque esse texto é maravilhoso. Fala deste amor grande, deste amor tão maravilhoso, imenso, importante, e nos remete a entender o sacrifício de Cristo.
E o Pai somos amados. Justamente. Então, Paulo fala de usurpação, Paulo fala de aniquilação, e Paulo fala deste ato que foi a morte de cruz, como foi bem frisado pelo nosso auxiliar Vitor, que era uma das mortes que os romanos usavam para castigar os escravos e os assassinos, os estrangeiros. Os judeus viam esta morte como algo horrendo, como uma maldição. O próprio Cristo disse, né? Maldito aquele que foi pendurado no madeiro, que vai ser pendurado no madeiro. Então, veja que coisa, veja até que ponto o amor de Deus, ele levou seu filho para morrer por você, para entregar a vida por você, para entregar a vida por você, por mim. Veja que coisa linda, né? Mas, tendo deixado tudo isso para trás, Cristo, para sofrer em nosso lugar, diz a Bíblia que ele foi exaltado por Deus, de uma forma que o seu nome foi revelado acima de todos os nomes, e todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então, querido e amado telespectador, a gente vê a grande e maravilhosa salvação de Deus, realizada através de Cristo em nossas vidas. A gente vê o propósito único de Deus que está inserido nesse texto, que é justamente trazer de volta todo aquele que é pecador, todo aquele que transgride a lei de Deus, para perto de nós, para junto dele, para desfrutar deste amor glorioso e maravilhoso. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te ajudando, que você possa continuar sendo alcançado, né, por essas palavras, pela palavra de Deus, por esse quadro, por esse vídeo. Que Deus ele te ajude, que você possa ser fortalecido pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já de antemão, estamos finalizando este vídeo mais uma vez, mas te pedindo para você continuar nos acompanhando, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e nos segue lá nas nossas redes sociais. Vamos estar disponibilizando o link deste vídeo para você continuar sendo abençoado e abençoar outras vidas também, porque talvez outra pessoa esteja precisando escutar uma mensagem como essa. Não é, auxiliar Vitor? Verdade. É bem importante, deixe seu comentário, que será de grande importância para a gente, e compartilhe esse texto com mais alguns amigos, compartilhe com a família, tem alguém precisando de ouvir uma palavra, e assim você estará abençoando alguém, agindo dessa forma, compartilhando, comentando o vídeo e mostrando algumas verdades, como o tema é verdades que libertam. Quem sabe você não estará também aí libertando alguém pelas verdades de Cristo. Glória a Deus. E uma observação muito importante, se você quiser e achar por certo, deixar um comentário lá no nosso vídeo, no nosso canal, e se quiser deixar sugestões de tema, de assuntos que você queira que a gente aborde, né? A gente estamos aqui, a gente vai se esforçar ao máximo para a gente extrair o máximo do tema que você mandar, e a gente vai trazer uma resposta satisfatória para você também, em nome de Jesus. Bem? Que Deus te abençoe, que a nossa oração neste momento é que Deus ele possa te alcançar, que você tenha paz e que você viva em paz para a glória de Deus. Deixa o amor de Deus alcançar a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima.